18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Seguindo a programação da Mix, agora no programa 18 horas, comigo, Karime Leão e Kennedson Paz. Boa noite, gente. Boa noite, Kennedson Paz. Olá, Karime Leão, muito boa noite pra você. Boa noite pra todos que acompanham aqui a nossa programação na 100.7 FM Rádio Mix Manaus. Você ligado aqui no programa 18 horas. Participa do programa com a gente, manda aquela mensagem pro nosso WhatsApp, que é o 994887592. Manda um alô, manda uma foto, manda um vídeo, manda a sua opinião sobre o que você tá achando do nosso programa. Vale também a sua participação para você que nos acompanha ao vivo pela live do YouTube. Manda a sua mensagem de texto e não esquece de seguir a gente nas redes sociais. Do @18 horas News. Trânsito. A gente já começa conversando com o repórter André Meirelles para saber como é que está o trânsito na cidade. Agora 6h04. André, boa noite. A gente já começa a semana com a gasolina mais cara. Aumentou de novo, não é isso? Fala mais. Boa noite, André Meirelles. Isso mesmo, a gasolina disparou em Manaus e já tem posto aí cobrando R$ 7,59 pelo litro. Karime, Kennedson, boa noite para vocês, a todos que nos acompanham aqui na 100.7. Olha, para você ter uma ideia do impacto no bolso, esse já é o segundo aumento em menos de 15 dias, porque até sexta-feira o preço era de R$ 7,29. E não para por aí não, porque no começo do mês estava em R$ 6,99, ou seja, subiu rápido e acabou pesando aí no bolso dos consumidores. E a alta não é só aqui não, viu? Dados da ANP, Agência Nacional de Petróleo, mostram aí que o preço da gasolina vem subindo em todo o país desde o início do ano. Agora, segundo aí a ANP, um dos principais motivos desse aumento vem lá de fora, aquela tensão no Oriente Médio, né? Com o conflito envolvendo Estados Unidos, Israel e Irã, e até bloqueio de uma das principais rotas do petróleo mundial. Então, segundo a informação do governo federal, o preço acaba sendo impactado diretamente. E a realidade nas ruas de Manaus tem mostrado aí essa diferença. Por exemplo, na Avenida do Turismo, tem posto cobrando até R$ 7,59 na gasolina comum e R$ 7,79 na aditivada. Já em outras áreas, como a Cosme Ferreira, Torquato Tapajós e a Avenida das Torres, ainda dá para encontrar preços um pouco mais baixos aí, na casa dos R$ 7,29. Mas a tendência, segundo especialistas, é que nova alta aconteça aí nos próximos dias. E o resultado de tudo isso são motoristas aí que, principalmente os motoristas de aplicativos, que a gente fala isso, né? Motoristas de aplicativos, aqueles de deliveries, que estão aí trabalhando, a gente fala assim, apertado, né? Nessa situação. Agora a gente vai falar uma atualização para quem está nos acompanhando, que é o Tribunal de Justiça do Amazonas marcou para o dia 13 de abril o julgamento de um recurso que pode reabrir uma ação contra postos de combustíveis aqui em Manaus. Essa ação é da Defensoria Pública do Estado do Amazonas, que aponta aí possíveis práticas abusivas nos preços. Segundo a Defensoria, as reduções anunciadas das refinarias na época pela Petrobras não teriam sido repassadas totalmente ao consumidor. Então o caso começou isso lá em 2019 com uma ação civil pública movida por órgãos de defesa do consumidor. Mas em 2023 o processo foi encerrado sem que a Justiça analisasse o mérito, ou seja, sem decidir se houve irregularidade. Agora a Defensoria quer reverter essa decisão e fazer o caso voltar à estaca zero para ser julgado aí de verdade, né? Agora a gente estava falando agora há pouco sobre esse prejuízo que acontece aí para os motoristas de aplicativos, de deliveries, e quem fala melhor para a gente dessa situação é o Alexandre Matias, que é o presidente da Associação dos Motoristas de Aplicativos aqui no Amazonas. Vamos acompanhar. Ele é o coração do motorista, praticamente. É uma ferramenta principal para que nós tenhamos uma economia e ganhos, né, financeiros saudáveis, o que não aconteceu nos últimos anos, né? Nós estamos aí mais ou menos quase 10 anos com a gasolina aumentando, e aqui em Manaus já teve até CPI dos combustíveis, que resultou em nada, resultou em pizza, e hoje nós sofremos muito. Os motoristas por aplicativos e entregadores sofrem muito em relação a combustível, né? E quando nós tentamos
ir para um lado mais tradicional, que seria o álcool tem esse aumento e tem falta de álcool também no estado do Amazonas. 18 horas. Aí, a gente ouviu, né, o presidente da associação aqui dos motoristas de aplicativos, também de entregadores aqui do estado do Amazonas, o Alexandre Matias, falando algo que a gente acabou de falar sobre essa decisão da justiça aqui do estado do Amazonas. Outra coisa também que ele destacou aí é que os motoristas têm que viver aí, né, a maioria deles usando o etanol, né, o álcool, mas nem isso está resolvendo, porque a gente também está analisando que alguns postos de combustíveis também subiram aí o preço para R$ 5,59. Olha, Karime, Kennedson e ouvintes, a gente segue ao vivo acompanhando essa alta que mexe direto aí com o dia a dia do povo. Logo mais a gente volta com mais informações se há preços mais baratos. Volto com vocês. Tá ótimo, muito obrigada, André Meirelles. Mix. E vamos aos destaques de hoje do 18 horas. Crise sem fim. O Amazonas segue sem produzir oxigênio hospitalar, mesmo depois de gastar 40 milhões de reais na construção de uma usina. Começaram as investigações sobre as causas da queda do avião no Aeroclube do Amazonas, que deixou 2 mortos. 11 municípios do Amazonas já estão em situação de emergência por causa da cheia dos rios. Feirão Limpa-Nome do Serasa já fechou mais de 100 mil acordos. 18 horas. Esses e outros assuntos, os destaques do dia a partir de agora para você que sintoniza 100,7. No programa 18 horas de hoje, segunda-feira, 23 de março de 2026. Você está ouvindo 18 horas. E a gente começa o programa lembrando da crise do oxigênio, da pandemia de Covid aqui no Amazonas, que foi a pior crise sanitária da história do estado do Amazonas. Agora, uma denúncia feita pelo movimento Todos pela Saúde mostrou que o governo Wilson Lima investiu mais de 40 milhões de reais em usinas de oxigênio, só que os equipamentos estão parados, sucateados, se estragando, sem salvar vida nenhuma. Essa denúncia mostra mais uma vez falhas graves na gestão do governo Wilson Lima. Imagina gastar o dinheiro público, mais de 40 milhões de reais, gente, e a população não receber nada em troca. Pior que os equipamentos, eles estão largados, abandonados, sem utilização em unidade de saúde, como o Hospital João Lúcio e o Hospital e Pronto-Socorro da Criança Joãozinho. Imagina quantas vidas estão sendo perdidas com a falta de oxigênio e a falta desse tipo de equipamento. Exato, e lembrando que a gente continua pagando caro, comprando oxigênio da White Martins. É um cenário que levanta questionamento sobre gestão, sobre gasto do dinheiro público. Nosso dinheiro, tá, gente? Nós pagamos, nós colocamos mais de 40 milhões de reais em usinas de oxigênio que simplesmente não existe, não funcionam. A repórter Nathalie Moraes recebeu essa denúncia e conversa ao vivo com a gente agora aqui no 18 horas. Boa noite, Nathalie. Então, a crise do oxigênio foi em janeiro de 2021. Compramos equipamentos milionários, gastamos nosso dinheiro, meu, seu dinheiro, dinheiro de quem está escutando a gente, 40 milhões de reais, para evitar que outra crise acontecesse. Mas, pelo visto, nada foi feito. O que a gente tem? A gente tem tudo abandonado, situação absurda de gasto de dinheiro público. E isso é o quê? Isso reflete o quê? É incompetência, descaso de gestão? Enfim, como que a gente pode explicar essa situação? Nathalie, boa noite. Boa noite para você, Karime. Boa noite, Kennedson. Boa noite aos ouvintes do programa 18 horas. Karime, essa denúncia realmente ela traz pra gente, né? Ela nos faz lembrar algo que a gente queria esquecer, né? Um pesadelo que vivemos, né? Em janeiro de 2021, quando o governo do Amazonas, mesmo sendo alertado pelas autoridades, deixou faltar oxigênio, né, aqui na nossa cidade, e milhares, né, centenas de pessoas acabaram perdendo suas vidas. A gente teve mais de 14 mil mortos durante a pandemia aqui no Amazonas. E aí essa denúncia trazida pelo movimento social Todos pela Saúde nesse fim de semana realmente traz pra gente a
a completa situação de abandono que se encontra a saúde pública aqui no Amazonas. Em um vídeo que inclusive já está publicado lá nas nossas redes sociais, no @18horasnews, o líder do movimento Todos pela Saúde, a gente está falando aí do enfermeiro intensivista Denison Vilar, ele mostra pra gente, Karime, que uma usina de oxigênio que estaria instalada de forma irregular no João Lúcio, entre o João Lúcio e o Joãozinho, ali naquele complexo hospitalar da Zona Leste de Manaus, né, que atende ali as duas unidades, estaria instalada de forma irregular, abandonada, Karime, e bem ao lado tem uma torre da White Martins, que é a torre que mantém ali, né, o oxigênio das duas unidades hospitalares. Mas vale a gente relembrar, né, Kennedson, Karime, que durante aquela crise que a gente viveu aqui em 2021, o governo federal acabou jorrando dinheiro para que essas usinas fossem compradas. Exatamente. A gente teve aí a ajuda na época de vários famosos empresários que acabaram, né, se sensibilizando com aquela situação que a gente viveu aqui. O Brasil inteiro, praticamente, a gente pode dizer assim, que realmente parou, se sensibilizou em nos ajudar, porque nós estávamos morrendo por falta de ar. A gente estava morrendo porque o governo deixou faltar o mínimo. Por completa falta de gestão, porque o governo foi negligente, sim. O governo Wilson Lima foi negligente, sim. Falas do epidemiologista Gésio Orellana, da Fiocruz Amazonas, que acompanhou toda essa questão da pandemia aqui no estado do Amazonas, alertou o governo do estado, inclusive durante as entrevistas aqui ao 18 horas, durante a pandemia, durante todo esse processo de 2020 a 2022, ele estava sempre aqui explicando pra gente, narrando as possíveis variantes, as possíveis tragédias que poderiam acontecer, e durante o programa 18 horas ele alertou que nós passaríamos por um janeiro de 2021 negro, de luto, por completa negligência do governo, porque vinha a nova variante da Covid, ele não se precaveu para conseguir mais oxigênio hospitalar, porque além do Gésio Orellana, também alertou a própria White Martins. E-mails da empresa para o governo do estado do Amazonas atestam que a empresa falou deveria aumentar a sua demanda, o seu pedido por oxigênio. Esses e-mails foram parar na CPI da Covid no Senado Federal. Então temos aí dois grandes agentes alertando ao governo do estado, ao governo Wilson Lima, que esse janeiro de 2021 seria um janeiro trágico, de luto e de mortes. E foi o que aconteceu. E o que o governador do estado do Amazonas fez? Além de não atender a nenhum desses alertas, ainda afrouxou todas as medidas restritivas e deixou restaurantes abrirem com shows e tudo mais, ainda propiciou de fim de ano aconteceram, pois é, então, ou seja, ele afrouxou as medidas restritivas em dezembro de 2020. Não é preciso ser matemático, não é preciso ser vidente, muito menos especialistas para somar A mais B e saber que janeiro seria essa tragédia. Então, completa falta de gestão do governo Wilson Lima. E aí a gente ainda teve, né, aquele episódio trazido, denunciado com exclusividade pela equipe de jornalismo aqui do 18 horas, que foi a compra de ventiladores pulmonares em uma loja de vinhos, Karime. Mas essa denúncia trata especificamente dessas usinas, onde foram gastos mais de 40 milhões de reais e esses equipamentos sequer foram instalados da maneira correta e poderiam estar alimentando aí, como eu já citei, o Kennedson também citou, o João Lúcio, o Joãozinho, o Hospital e Pronto-Socorro da Zona Sul da Criança. Por lá também tem uma usina de oxigênio que estaria irregular, não está instalada. E aí a gente está falando do nosso dinheiro que está sendo jogado pelo ralo, né? E aí essa denúncia realmente reacende esse debate. Inclusive, eu separei parte desse trechinho que a gente já publicou nas nossas redes sociais para que os nossos ouvintes também possam conferir. Vamos ouvir agora o que fala o Denison Vilar, líder do movimento Todos pela Saúde. Meus amigos, lembrem do que aconteceu na pandemia através desses materiais aqui, ó. Você sabe o que são essas coisas aqui, ó, esses equipamentos aqui? E quanto custou esses equipamentos que estão aqui, ó, enferrujando, se deteriorando, que poderia ter sido utilizado até aqui desde a pandemia? Isso aqui são as usinas de oxigênio que custaram mais de 40 milhões de reais e estão se acabando aqui, ó. Se acabando e continuam gastando para comprar da White Martins, sendo que aqui custou mais de 40 milhões de reais e deixaram faltar oxigênio na pandemia para a população. E hoje, que está tudo normal,
O equipamento está se deteriorando e não é utilizado. E diga-se de passagem, não foi utilizado porque morreu gente durante a pandemia por falta de oxigênio. Caos continua na saúde pública do estado do Amazonas. Isso aqui é equipamento que custou mais de 40 milhões em várias unidades de saúde. Nenhuma está funcionando. Ministério Público não fiscaliza. A Assembleia Legislativa não fiscaliza. Se você, cidadão, não fiscalizar e não denunciar, seu familiar vai continuar sofrendo nas unidades de saúde do estado do Amazonas. 18 horas. Karime, Kennedy e ouvintes do programa 18 horas, para quem quiser conferir, né, esse material aí na íntegra, já está publicado nas nossas redes sociais, no @18 horas news. Inclusive, por lá, esse vídeo, né, viralizou, já tem uma enxurrada de comentários, Karime, e muita gente pede, inclusive, para que a justiça seja feita, né? Muita gente pergunta aqui nos comentários por que o governador Wilson Lima não responde pelos crimes, por tudo que aconteceu na pandemia. O Lopes Guilherme chega a dizer cadeia para o governador Wilson Lima, né? O Tiago do Pará diz: o pior de tudo é que a grande massa ainda votou novamente, e aí ele fala algumas palavras, né, de baixo calão que eu não posso usar aqui no ar, né? E tem gente dizendo que essas usinas que foram compradas pelo governo seriam usinas, né, com tecnologias antigas, ultrapassadas e que foram adquiridas de forma irregular. Eita, ainda tem uma outra denúncia em cima da denúncia. Exato, Karime, lá nas nossas redes sociais realmente tem muita gente comentando e falando sobre esse assunto, mas o que a gente deixa aqui de questionamento no ar mesmo, Karime, é o porquê que os órgãos de controle, a gente fala aí, né, do Ministério Público, por que não investigar essa situação? A gente está falando de mais de 40 milhões de reais na compra de usinas que estão ali. Elas estão se deteriorando, né? De repente agora, né, nessa altura do campeonato nem prestam mais, porque equipamento, se você não usar, e depois dessa denúncia aí no site, no 18 horas news, ainda falando que pode ser que foram compradas já antigas, que já eram antigas, nossa, agora que se quiser colocar para funcionar, dificilmente vai conseguir. Karime, é difícil, mas a gente realmente precisa de uma responsabilização pública, né, que exija realmente uma ação imediata do governo, porque do jeito que está não dá para ficar. Inclusive, Karime, né, só antes de encerrar, a gente voltou a receber reclamações da situação da saúde na maternidade Balbina Mestrinho, né? No início do ano a gente trouxe algumas denúncias de lá da unidade, falando daquela situação de crianças que estavam sendo colocadas em berços improvisados, e agora, Karime, né, muita gente reclamando da demora dos atendimentos na unidade. Inclusive, né, tem relatos de mães que estariam aguardando ali por cesarianas de urgência por mais de 24 horas. Meu Deus! Né? Nisso morre a criança e a mãe. Nesse relato aqui, a mulher pede para que a nossa equipe possa ajudar. Sim. Né? Ela diz até que ela está procurando as equipes de reportagem, porque até os alimentos que estão sendo servidos da Balbina Mestrinho são alimentos estragados. Meu Deus! Né? E aí ela fala, né, que não são animais para receber aquele tipo de tratamento. E aí essa pessoa que não se identificou, né, diz que o descaso na maternidade Balbina Mestrinho realmente é desolador. A filha dela estaria aguardando por uma cesariana de urgência desde o último sábado, às 18 horas e 35 minutos e até a tarde de hoje, dessa segunda-feira, dia 23, nada teria acontecido. Alô, autoridade, Secretaria de Saúde, será que essa situação realmente procede? Dê uma atenção especial na maternidade a essas mamães. A gente começou o ano de 2026 com crianças nascendo e sendo colocadas em cadeiras de plástico. Não tinha berço. Era improvisado, cadeiras de plástico. E o que está acontecendo? Como é que a gente tem aí uma saúde para comemorar, a saúde de ponta, se a gente está aqui narrando essa situação? É a realidade do povo. São as pessoas que usam o sistema público de saúde que estão vindo aqui, estão vindo no @18 horas news como um canal para denúncia, para pedir socorro, para pedir arrego e que tomem providências. Karime, tantas denúncias, né, na área da saúde. Na semana passada a gente falou
falou aqui no 18 Horas da situação dos profissionais de imagem e radiologia do Complexo Hospitalar da Zona Sul. Sem receber, né, que são terceirizados da Madim. Esses profissionais, depois da nossa denúncia, eles receberam pagamento referente ao mês de dezembro. E aí hoje a gente voltou a receber denúncias, Karime, de que os profissionais do Hospital e Pronto-Socorro da Criança da Zona Sul continuam sem receber os seus salários. Eles estão entrando aí no quinto mês sem receber. A gente não dá. E depois fala, é perseguição. Como? Você que está me escutando, você imagina trabalhar 1 mês, não recebe, 2 meses, não recebe, 3 meses, 5 meses trabalhando sem receber o seu salário, o que você faz? Entra na justiça, acha que vai receber? Não, não vai receber, você vai ficar brigando na justiça contra o governo do estado do Amazonas anos. Gente, isso é uma covardia. Isso é um crime que está acontecendo na saúde, porque sequer os vencimentos, sequer esses repasses dos salários, esses profissionais recebem. Alô, autoridades, alô, órgãos de controle, o que está acontecendo que ninguém vê essa situação da saúde? Que eles só conseguem um único canal para reclamar e denunciar irregularidades é aqui. Por que só a gente que fala? Por que só nós aqui levantamos essa bandeira da saúde do estado do Amazonas? Seguimos com microfones abertos, esperando o posicionamento do governo do estado. Por que essa situação? Por que a maternidade Balbina Mestrinho está nessa situação que estão servindo, segundo a denúncia, comida estragada? Tá? Tem lá a pessoa com urgência de cesariana desde sábado aguardando por procedimento. Trouxemos aqui mais de 40 milhões de reais que deveriam ser investidos em usinas de oxigênio com equipamentos sucateados, largados. Não existe usina de oxigênio, é isso mesmo? Mais de 40 milhões de reais, o meu dinheiro, tá? Porque eu sou contribuinte. Você deve satisfação ao cidadão, você me deve satisfação como cidadão. O que aconteceu com esse dinheiro? Por que esse equipamento está sucateado? Por que essas pessoas estão entrando aqui pedindo, pelo amor de Deus, alguma atenção e que paguem no mínimo o salário de quem trabalha, de quem está ali à frente da saúde pública do estado do Amazonas? Só tem uma palavra para explicar o que acontece. Isso é um crime. Nathalie Moraes, muito obrigada. Esmiuça mais, amanhã a gente traz mais detalhes, né? Mais denúncias. Com certeza. Sobre a saúde. Sobre essa situação da Balbina Mestrinho. Exato. E a questão aí desses funcionários, né, terceirizados que estão entrando aí no 5º mês sem receber os seus salários. Exato. Karine. A gente sabe, são terceirizados, não recebem direto do governo do estado, mas a gente sabe também que existem empresários falidos, porque não recebem o repasse do contrato firmado, do acordo feito com o governo do estado do Amazonas. Muito obrigada, Nathalie Moraes. Boa noite. Agora em Manaus, 6h25. Você está ouvindo 18 Horas. Vamos falar agora sobre o grave acidente que aconteceu nesse último sábado no Aeroclube em Manaus. A queda de um monomotor que deixou 2 pessoas mortas. E as vítimas foram o piloto e instrutor, o Fernando Lúcio Moreira dos Santos Filho, e o empresário Ulisses Oliveira de Souza, que estava concluindo a formação de piloto. Vanessa Lima tem os detalhes pra gente, traz ao vivo aqui no 18 Horas. Boa noite, Vanessa. Então, o acidente agora vai ser investigado, não é isso? Sim, Karime. Muito boa noite para você, para o Kennedy e para todos os nossos ouvintes. Agora, o acidente entra oficialmente na fase de investigação e quem assume esse trabalho é o Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, a Seripa-7, que já foi acionada e começou a apurar o que pode ter provocado a queda do monomotor logo após a decolagem no Aeroclube do Amazonas. E olha só, esse tipo de investigação ele é bem detalhado. Os especialistas vão analisar praticamente tudo: os destroços da aeronave, as condições meteorológicas no momento do voo, a parte mecânica do avião, os registros da aeronave e até possíveis fatores humanos. A ideia é entender exatamente o que aconteceu e evitar que acidentes assim se repitam. Só recapitulando, o acidente aconteceu na manhã desse sábado durante um voo de instrução. O avião não conseguiu ganhar altitude e caiu poucos segundos depois de sair da pista, em uma mata de área próxima. A bordo estavam o instrutor e piloto, Fernando Lúcio Moreira dos Santos Filho, que morreu ainda no local, e o aluno Ulisses Oliveira de Souza, que chegou
chegou a ser socorrido, mas não resistiu horas depois no hospital. E enquanto a investigação começa, familiares, amigos e colegas de profissão participaram dos velórios das duas vítimas nesse domingo. O sepultamento aconteceu no cemitério São João Batista, reunindo pessoas próximas e também integrantes da aviação local. E um detalhe que chama a atenção é que, segundo o Aeroclube, tanto a aeronave quanto a documentação estavam regulares, o que torna a apuração ainda mais importante para esclarecer o que levou a essa queda tão repentina. E esses tipos de investigação podem levar meses, porque cada detalhe conta e no meio disso tudo fica um cenário que mistura dor e expectativa. De um lado, o luto pelas vidas perdidas e do outro, a busca por respostas que podem trazer algum entendimento sobre o que deu errado naquele voo que durou apenas segundos. Karime. Muito obrigada pelas informações, Vanessa Lima. Você está ouvindo 18 horas. E nós vamos voltar agora a falar ao vivo com o repórter André Meirelles, que ele está acompanhando a reinauguração, gente, do antigo campo do 11 de maio, lá naquela área da nossa cidade de Manaus. Eu não sei exatamente qual que é a área, mas daqui a pouquinho o André Meirelles vai falar pra gente. Agora o campo ele passa a contar com arquibancada, vestiários, praça de alimentação, academia ao ar livre e também área de lazer para a população. Boa noite, André, você tá ouvindo a gente? Daqui a pouco a gente volta a conversar ao vivo com o André Meirelles. A gente vai falar de um Feirão Limpa Nome. Que acontece. A gente vai falar do Feirão Limpa Nome, gente, que está acontecendo em todo o estado e aqui em todo o Brasil. E aqui no Amazonas, os números chamam a atenção, tá? Mais de 100 mil acordos já foram fechados aqui no estado do Amazonas. E os descontos, é claro, têm chamado a atenção. Quem traz os detalhes pra gente é a repórter Odineia Araújo. Odineia, então, fala mais. Os descontos passam de 50%, é isso? Para ser mais exato, os descontos aqui no Amazonas chegam até 57% nas negociações de dívidas no Feirão Serasa Limpa Nome. E como vocês disseram, a campanha que está nos últimos dias já movimentou milhões de brasileiros tentando sair das dívidas. Mas os números também revelam um problema maior, viu? O tamanho do aperto financeiro da população, né? Em todo o país, já são mais de 4.700.000 acordos fechados, com descontos que passam de 14 bilhões de reais. Só aqui no Amazonas, mais de 100 mil negociações foram realizadas com uma média de 248 milhões de reais em descontos. E os descontos, ao mesmo tempo que são um alívio para quem tenta respirar, também sinaliza o quanto as dívidas estão pesando no bolso do amazonense. Atualmente, mais de 1.700.000 pessoas no estado estão inadimplentes, somando bilhões em débitos. Ou seja, muita gente ainda está longe de sair do vermelho, mesmo com a campanha do Serasa. E o feirão segue até o dia 1º de abril e agora conta com atendimento gratuito pelo telefone 0800 591 5161. Vou repetir o número do Feirão Limpa Nome: 0800 591 5161, mas fica o alerta, o número só recebe chamadas, viu? Se alguém ligar para você desse número, cuidado, porque pode ser golpe. E nessa terça-feira, dia 24, acontece aqui em Manaus o dia D de negociação de dívidas, segundo a educadora financeira da Serasa, Roberta Veras. Você quer se organizar financeiramente, sair das dívidas e voltar a ter tranquilidade financeira? Essa é a sua oportunidade. Nesta terça-feira, dia 24, a Serasa realiza mais uma edição do Dia D de negociação de dívidas em todo o país. E lógico que o Amazonas também está incluído. E é um momento ideal para você dar um passo super importante na sua vida financeira, com condições especiais, descontos significativos e opções facilitadas de pagamento. Aproveite essa chance para reorganizar seu CPF, sair da inadimplência e retomar o acesso ao crédito, porque a decisão muda destino e o seu recomeço pode começar agora. Bom, no fim das contas, o mutirão Limpa Nome do Serasa ajuda, mas também escancara uma realidade. Negociar dívida virou uma necessidade básica para muita gente, não só aqui no Amazonas, mas em todo o país, né? Volto com vocês. Você está ouvindo 18 horas.
Agora sim, Kenneth, vamos lá, vamos voltar a falar ao vivo com o repórter André Meirelles. Você está acompanhando aí a reinauguração do antigo Campo 11 de Maio, que agora ele passa a contar com arquibancada, vestiário, praça de alimentação, tem tudo, né? Conta mais, boa noite, André. Muito boa noite, isso só está acontecendo agora, né? Eles participam desse momento da inauguração do antigo Campo 11 de Maio, aqui na zona leste de Manaus. Infelizmente, a gente perdeu o contato com o André Meirelles, a ligação está meio ruída. Daqui a pouco a gente volta a conversar com ele, que traz mais detalhes pra gente a respeito dessa reinauguração lá do antigo Campo 11 de Maio. 18 horas. Política. Agora em Manaus, 6 horas e 33 minutos. Vamos de política. Vamos lá, Nathalie Moraes e Kennethson Paz. Nathalie, boa noite mais uma vez. Um major da Polícia Militar aqui do estado do Amazonas, ele foi preso em São Paulo com mais de R$1,5 milhão em espécie ali, nota sobre nota. Detalhe, é o mesmo policial envolvido num outro escândalo lá em 2022 e mesmo assim ele foi homenageado na gestão do governo Wilson Lima. Ou seja, é um modelo que acaba premiando aí quem deveria estar sendo investigado. Nathalie, conta mais. Boa noite. Boa noite mais uma vez, Karime, Kennethson e a todos os ouvintes. Então, Karime, o que aconteceu em 2022, né, Kennethson? Eu acho que deixa muito claro pra gente a falha da atual gestão em aplicar ali as suas responsabilidades. A gente tá falando do caso aí do Major Douglas Araújo de Moura. Na época, lá em 2022, antes desse episódio aí que aconteceu nesse fim de semana lá em São Paulo, ele era secretário adjunto da Secretaria de Operações Integradas. E aí ele enviou uma equipe de policiais lá para o município de Maraã, e esses policiais comandados aí por ele, Karimes, eles foram acusados, eles chegaram a ser julgados, inclusive foram chamados ali de piratas dos rios. Eles teriam interceptado parte ali, né, de uma carga, né, Kennethson, inclusive envolvendo ali materiais entorpecentes e tudo. E aí isso tudo foi escândalo, chegou a ser manchete, né, em vários sites da época, inclusive para quem está nos acompanhando através das redes sociais está podendo até conferir aí algumas dessas imagens. Foi manchete nas redes sociais, nos principais portais da cidade. E aí mesmo com tudo isso, Karime, ele foi apenas exonerado do cargo de confiança, mas continuou ali, né, como dentro da Polícia Militar. E aí, em 2024, o governador Wilson Lima tinha ele como um homem de confiança, condecorou a ele a uma medalha por tempo de serviço. Ou seja, né, um homem que estava sendo, né, não foi nem investigado, ele só perdeu ali o cargo de confiança que ele tinha, mas continuou recebendo como major. E aí agora, Karime, no último sábado, ele foi preso com nada mais, nada menos que R$1,15 milhão em espécie no aeroporto lá em São Paulo. É muito dinheiro, dinheiro vivo, né, Karime? Como eu falei, nota sobre nota. Exatamente. Quem que anda com esse dinheiro vivo, né, gente? Pra quê? E aí ele estava acompanhado ali, né, de outras pessoas. Todas essas pessoas foram levadas pela Polícia Federal. E além disso, Karime, né, todos os celulares, cadernetas, cheques em branco que ele tinha ali, tudo isso foi apreendido. Só que assim, no contra-cheque consta que ele recebe cerca de R$35 mil por mês. Como é que ele tinha R$1,5 milhão? Né? Mais um caso realmente que vai ser investigado, mais um escândalo dentro da gestão, que traz aí pra gente mais uma situação, muito dinheiro. Como é que muito dinheiro? E muitos dinheiros envolvendo a polícia, né? Vamos lá, Kennedy, o presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas, Roberto Cidade, ele surge como um possível nome para o vice-governador na chapa de Omar Aziz. Será que esse movimento aí já configura essa chapa forte, digamos assim? Então, esse era um movimento que estava até o último final de semana. Já era algo bastante previsível, porque mostrava o nome de Roberto Cidade, ele como um dos mais citados para essa vaga de possível vice
para o cargo de governador do estado do Amazonas, e isso diz muito sobre a necessidade do grupo, né? Sobre a questão da força individual. Nos bastidores, a leitura era muito direta a respeito de que o senador Omar Aziz, ele precisava de alguém que ajudasse ele a costurar essa base política, assegurar deputados, reduzir ali os riscos de isolamento numa eleição que promete ser muito dividida. E aí o Roberto Cidade, como presidente da Assembleia Legislativa do estado do Amazonas, cumpria esse papel, mas é claro que não significava que esse espaço já estava garantido, muito pelo contrário. Essa posição do governador Wilson Lima, que teve lá atrás sobre ficar no cargo, mudou bastante o jogo político de todo mundo, inclusive dos seus aliados. E quando ele permanece no cargo, ele evita ali uma disputa antecipada, mas também expôs a fragilidade, que é a questão da falta de um grupo totalmente coeso, totalmente firmado, e o que abriu brecha dessas aproximações, inclusive com os adversários de antigamente. Em relação a essa possibilidade sobre Roberto Cidade ser vice ou não de Omar Aziz, o próprio Wilson Lima, ele chegou a ser questionado pela imprensa neste último final de semana também, inclusive hoje ele foi questionado pela imprensa sobre isso e alegou aquela disputa partidária já bem conhecida. Ele afirmou que Omar Aziz, ele é Lula e ele é Jair Bolsonaro, ou seja, ele deixou claro que ele não vai apoiar o senador Omar Aziz, pelo menos isso no que ele fala para a imprensa. Pelo menos nesse momento, né? Porque a campanha ainda vai ir pra rua, a gente também não sabe se ele realmente vai ficar no governo até o fim ou não. A respeito disso, ele falou que ele não vai voltar atrás, porque ele tem um compromisso com a palavra dele, tem um compromisso com todo o apoio dele, aquelas pessoas que rodeiam ele nesse momento, até porque essa decisão de sair e voltar novamente embaralha todo o jogo e prejudica o jogo de muitos outros políticos aliados, né? Isso é fato, ele é Bolsonaro, mas a família Bolsonaro não é o Wilson Lima, né? Que já foi bem claro. As anotações do Flávio dizendo que o Wilson Lima carta fora do baralho. Ninguém quer o apoio dele. Não, pelo alto índice de rejeição. Até a própria galera ligada à direita aqui no estado do Amazonas também é completamente anti-Wilson. Olha aí, gente, unânime. Nathalie, vamos lá. Enquanto que o trabalhador comum na escala 6x1, já acumula aí cerca de 70 dias de trabalho só esse ano, em 2026, os vereadores da Câmara Municipal de Manaus comparecem por apenas 15 dias. E tem mais, os deputados da Assembleia Legislativa do Amazonas compareceram um pouco mais, 19 dias. Ai, gente, isso é justo? Mano, essa diferença, né? 70 para 15 dias, gente, a gente trabalhou 70 e para... Nossa. Essa diferença realmente, né, dói se a gente for pensar, até porque é a gente que paga o salário dessa galera toda. Não é? A gente tá falando aí de 41 vereadores e 24 deputados, né, que os vereadores trabalharam somente 15 dias e os deputados 19, né, e aí assim, e eles recebem nada mais, nada menos que mais de 46 mil reais, por exemplo, lá na Assembleia Legislativa. Eu tô falando aí do salário, por exemplo, do presidente da casa. Já na Câmara Municipal, o salário chega a pelo menos 26 mil. A Alean, a gente denunciou aqui na semana passada, os milhões que eles gastaram estando de férias. Então, realmente, né? É um verdadeiro absurdo. Enquanto nós, meros trabalhadores mortais, né, sobrevivemos, muita gente acaba sobrevivendo aí com um salário mínimo, né, Karime, que é hoje de R$ 1.621, trabalhando 44 horas semanais por dia. Realmente é uma realidade que dói, se a gente for mais um motivo para você, cidadão, CLT principalmente, pense bem quem vai votar nessas eleições, mas pense com carinho para quem você vai dar esse voto de confiança e para quem você vai pagar aí, porque sai do nosso dinheiro, do seu dinheiro também. Kenneth, vamos para um cenário nacional. A Procuradoria-Geral da República se manifesta a favor da prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro, que segue internado no hospital, né, com sérios problemas de saúde. Ao que tudo indica, a decisão agora está nas mãos do ministro Alexandre de Moraes, que é do Supremo Tribunal Federal. Acho que a tendência é que ele vá para a prisão domiciliar, não é não? Exatamente, Karime. Esse movimento ele já era um movimento um pouco previsto, né, devido ao avançado estado de situação do Jair Bolsonaro em relação à saúde dele e principalmente porque o Supremo Tribunal Federal não quer essa bomba na mão, né? Porque se o ex-presidente, ele morrer na penitenciária, pode ocasionar um problema muito severo. Então eles temem muito que isso venha a acontecer. E aí, por isso,
o próprio ministro Alexandre de Moraes, que é o relator do processo, ele encaminhou esse pedido para a Procuradoria-Geral da República para que ela pudesse analisar essa situação, e aí a Procuradoria-Geral da República devolveu com uma mensagem dizendo numa decisão favorável a que ele realmente tivesse essa prisão domiciliar. Isso é apenas um procedimento administrativo que deve ocorrer, é uma questão formal que deve acontecer, e aí foi feito esse processo. A Procuradoria-Geral da República confirmou essa medida favorável, citando o estado de saúde do ex-presidente Jair Bolsonaro, que segue internado com um quadro de pneumonia, e agora a decisão final, como você mencionou, está nas mãos do ministro Alexandre de Moraes. E nos bastidores da política, muita gente já comemora essa decisão, porque dentro de casa existem ainda aquelas restrições em relação ao uso de celular, a permissão para que as pessoas possam conversar com ele, possam fazer visitas. No entanto, ele tem uma liberdade um pouco maior em relação à articulação política, vai ter um fluxo maior de encontros com o próprio filho dele, Flávio Bolsonaro, e aí, através do Flávio Bolsonaro, ele pode, se ele tiver condições físicas, condições de saúde, ele pode articular a política nesse ano de 2026, e o que muita gente espera que venha acontecer, que ele esteja bem para que possa tomar essa iniciativa, mas o fato é que ele não está muito bem de saúde. Vamos acompanhar para saber se de fato essa mudança vai trazer ou não vantagens políticas para Flávio Bolsonaro. Tá certo, então. Muito obrigada. Quadro de política com Nathalie Moraes e Kennethson Paz. Obrigada. Você está ouvindo 18 horas. Entrevista do dia. E na entrevista do dia hoje, vamos conversar com o deputado federal Saulo Viana. Boa noite, deputado. Seja bem-vindo ao 18 horas. Tudo bem? Deputado, boa noite. O senhor nos escuta? Olá, boa noite. Oi, você está me ouvindo? Agora sim, deputado. Boa noite, seja bem-vindo ao 18 horas, tudo bem? Tudo bem, boa noite. Obrigado aí por mais uma vez esse convite para participar do 18 horas. Imagina, a gente é que agradece, e eu já começo com os parabéns pela vitória do Nacional nesse sábado, que é o campeão amazonense de 2026. Olha aí, saiu de um jejum aí de longos anos, vamos dizer assim. Parabéns pelo título. Só que é um título que o senhor comemorou com o senador Omar Aziz, fez questão lá de fazer a publicação nas redes sociais comemorando, levou a taça bonita pra caramba. Agora, essa foto, essa comemoração com o senador que é pré-candidato ao governo do estado do Amazonas, sinaliza algum tipo de aliança, deputado? Obrigado pela a parabenização do Nacional. São quase 11 anos. E eu vou completar 11 anos esse ano, né? Que o Nacional não conquistava o título do campeonato amazonense. Ele é o maior campeão. E graças a Deus, depois de muito trabalho, muita luta, no sábado a gente conquistou o título. E no domingo, eu fui levar a taça porque o senador Omar, além de ser um grande torcedor do Nacional, já foi diretor de futebol, já foi presidente, e hoje ele é o presidente de honra do Nacional. Então eu fiz questão de levar a taça lá para ele, porque a gente sempre se falava, né? E ele lembrava da última vez que o Nacional tinha sido campeão em 2015, então fiz questão de levar lá. E o Omar, assim como eu já disse isso em várias outras oportunidades, o Omar é meu amigo pessoal da minha família. O prefeito Davi também é meu amigo pessoal. E essa questão da eleição, né? Enfim, do contexto que se criou da eleição hoje do Davi, já ter anunciado que é pré-candidato e o Omar naturalmente ser pré-candidato também, essas definições de alianças, elas vão acontecer no momento certo, que é lá nas convenções. Agora, deputado, o senhor já definiu ali a respeito sobre a marcha? O senhor vai subir no palanque de quem nesse período? Como é que vai ser? Agora que o senhor é senador, ou agora que o senhor é deputado, né? Faz parte do partido MDB, do partido do senador Eduardo Braga. Conta pra gente como é que vai ser essa decisão agora, durante esse período. Olha, a gente continua fazendo o que já foi feito, o que já era feito desde do ano de 2025. A gente tem constante agendas no interior. No final de semana passado, nós estávamos no município de Itacoatiara, participando de entrega de obras. Esse final de semana agora, a gente tem mais uma viagem longa, inclusive. A
A gente vai em 4 municípios do Alto Solimões, juntamente com o senador Almar e o senador Eduardo. Obviamente que a decisão da aliança que o nosso partido, MDB, vai fazer, isso é uma prerrogativa do presidente do partido, o senador Eduardo Braga, mas isso vai se dar, como eu disse, naturalmente nas convenções que começam lá no dia 20 de julho. Tá certo. Agora o senhor vai deixar também, né? Deixou, aliás, já a Secretaria da Mulher de Assistência Social e Cidadania. Fala pra gente qual foi o maior desafio desse tempo à frente dessa secretaria tão importante aqui para Manaus. Primeiro, sim, foi um grande aprendizado, né? Eu nunca tinha tido experiência de estar no executivo, né? Para mim foi um grande aprendizado, foi uma grande experiência e é regado de desafios, porque existe uma população em Manaus gigantesca de pessoas que dependem dos auxílios, né? Seja do governo federal, estadual, municipal, pessoas que precisam muito da assistência social do município, e a gestão, por exemplo, do Bolsa Família, ele é feito pelos municípios, ou seja, pela gestão das prefeituras municipais. Eu pude aprender muito. Eu acho que o maior desafio e o maior programa que a gente pôde implementar e fortalecer à frente da secretaria foi o Prato do Povo, né? Que é o programa dos restaurantes populares que servem refeições gratuitas todos os dias na cidade de Manaus, e o grande desafio era realmente poder fazer a ampliação do programa Prato do Povo, uma vez que a gente sabia dessa necessidade, dessa carência que tem na cidade de Manaus, e poder fortalecer o programa. Então a gente conseguiu chegar ao número de 12 restaurantes populares na cidade de Manaus do Prato do Povo, que todos os dias têm ajudado muitas pessoas a não passar a necessidade básica, como por exemplo de fazer alimentação rica e nutriente para que elas possam se manter. Agora, deputado, junto com o prefeito de Manaus, Davi Almeida, o senhor também lançou o programa Manaus por Você, que inclusive contou com a presença do ministro de Desenvolvimento Social, o Wellington Dias. Conta mais detalhes para a gente sobre esse programa. O programa Manaus por Você foi um programa que eu tive a oportunidade de criar na minha passagem pela secretaria, e a gente conseguiu juntar várias pontas de programas de assistência social que acontecia inclusive em outras secretarias da Prefeitura de Manaus. Então a gente, dentro desse programa, tem vários projetos, e a gente pôde lançar esse programa lá no ano passado, em julho do ano passado, e aí eu posso citar aqui, além do fortalecimento do Prato do Povo que eu já falei aqui, a gente teve a reforma e ampliação de todos os CRAs e CREAs da cidade de Manaus. Nós tivemos também a criação do programa Mamanauara, que é o programa que dá kit bebês para mães vulneráveis que estão próximas ali a receber o seu bebê. A gente também criou o programa do Manaus Cidadã, que é o que levava para dentro dos bairros da cidade de Manaus todo o aparato da Secretaria de Assistência Social, em parceria com outras secretarias. A gente atingiu a marca só no ano de 2025 de 150 mil atendimentos, além também do programa Prosperar Manaus, que a gente ainda conseguiu, no momento que eu estava ainda na secretaria, a gente conseguiu desenvolver o projeto piloto, e muito em breve ele vai estar em funcionamento na cidade de Manaus, que é um programa que dá oportunidade para as pessoas que estão hoje no Cade Único, que basicamente vive só de programas de assistência social, seja do governo federal, estadual, municipal, para ter uma oportunidade, uma qualificação para acessar uma vaga de emprego. Certo, deputado, o senhor destinou mais de 300 milhões de reais em emendas aqui para Manaus, aqui para o estado. Em quais momentos e quais programas o senhor acha que essas emendas foram bem direcionadas? Primeiro, eu posso falar das emendas direcionadas para a saúde, né? E assim, os municípios do interior, eles têm uma baixa capacidade de investimentos. Logo, as emendas parlamentares destinadas para a saúde basicamente conseguem manter a saúde dos municípios do interior, principalmente na questão da atenção básica. E quando um município pequeno, e aí eu posso enumerar aqui vários que receberam emendas do nosso mandato, conseguem receber emendas parlamentares para a gestão da saúde,
acaba que consegue folgar o caixa para a prefeitura poder fazer, por exemplo, o recurso que ele ia usar na saúde, usar como, por exemplo, investimentos para melhorar a qualidade de vida das pessoas. Então a gente tem aí, desse total de 300 milhões de emenda que você citou aí até o presente momento, nós temos aí mais de 150 milhões que foram destinados para a saúde. E nós temos outras emendas que foram viabilizadas, por exemplo, para a Embrapa, para fazer um lindo projeto para o setor primário lá no município de São Sebastião da Tumã. Nós temos as emendas que foram direcionadas para o município de Parintins para poder ser feito a construção, ampliação das escolas da rede municipal de ensino da cidade de Parintins, inclusive construção de quadras poliesportivas. Eu tive a oportunidade de entregar algumas já, que já estão prontas. Destinei emendas, por exemplo, para o município de Maués e para o município de Beruri, para que fosse feita a pavimentação de ramais nesses dois municípios. Também serviço de recuperação de ramais no município também de São Sebastião do Atumã. Na cidade de Manaus, por exemplo, nós temos também emendas que foram destinadas também para pavimentação de ramais da zona rural da cidade de Manaus, além também da emenda que a gente destinou lá ainda no ano de 2023, para que pudesse ser realizado o programa do Prato do Povo que eu já citei aqui. Só no ano de 2024 foram 43 milhões de reais que entraram na Prefeitura de Manaus para que a Prefeitura pudesse fazer os restaurantes do Prato do Povo, no total de 12 que existem hoje na cidade de Manaus, além do restaurante sim, da estrutura física, o fornecimento dessas refeições. Agora, deputado, fazendo um balanço durante o período que o senhor ficou à frente da Secretaria da Mulher e Assistência Social, qual a marca que o senhor considera, qual que é o legado que o senhor considera ao longo dessa última gestão que o senhor teve? Eu vou só relembrar aqui alguns dos pontos que eu já falei, como por exemplo o programa Manaus por Você, que a gente conseguiu implementar na cidade de Manaus, os 12 restaurantes do Prato do Povo, a melhoria dos CRAS e CRES, que é quem atende essa população vulnerável que precisa muito da Prefeitura de Manaus, principalmente da questão do CAD Único, Bolsa Família e BPC. Foram 22 estruturas que foram totalmente todas reformadas e algumas delas até ampliadas. A última a gente entregou ainda no mês de fevereiro lá no Mutirão, no bairro do Mutirão, né? Os programas de cidadania, onde a gente fez um trabalho de poder fazer com que a prefeitura ficasse cada vez mais próximo das pessoas, né? Levando esse trabalho da assistência social aos finais de semana para dentro dos bairros da cidade de Manaus. A gente conseguiu fazer entregas, por exemplo, melhorando a estrutura dos conselhos tutelares, né? Principalmente entregando carros para os conselhos tutelares, que os conselheiros possam ampliar esse trabalho da proteção à criança ou ao adolescente na cidade de Manaus. Posso falar também tanto do Centro Pop como da Casa de Passagem, que foi na nossa gestão que a gente conseguiu implementar uma grande estrutura que tem lá no centro da cidade de Manaus, atendendo essa população que são das pessoas em situação de rua, que muitas vezes são invisíveis, que muitas vezes as pessoas ignoram, mas são seres humanos, são pessoas que precisam do apoio. E lá dentro do Centro Pop, que atende esse público, a gente criou o CADES, que é o Centro de Atendimento ao Desenvolvimento Social para essas pessoas, para que a gente possa conhecer a realidade dessas pessoas e dar para ela uma condição para que ela possa inclusive sair dessa triste realidade que é de ser morador de rua. Então, assim, tem muito trabalho feito aí nesses 14 meses que eu passei como secretário da Assistência Social. Fico muito feliz, muito honrado com essa oportunidade que o prefeito Davi Almeida me deu. Eu tenho certeza que a gente conseguiu fazer um trabalho que nesse período ajudou muitas pessoas na cidade de Manaus, e o trabalho obviamente continua e tem ainda lá uma marca ainda da nossa gestão, e ela continua fazendo esse trabalho de ajudar a população vulnerável da cidade de Manaus. Tá certo, e agora é campanha para reeleição, certo, deputado? Com certeza, eu sou candidato à reeleição, estou aí no 4º ano de mandato, tenho, acredito que números expressivos para poder mostrar. A eleição para quem é candidato é naturalmente que a eleição para quem já está no mandato, obviamente é o momento que você presta conta do que você fez. Então a gente tem aí nesses 4 anos como deputado federal muito trabalho feito pelo Amazonas, destinação de emendas, projeto de leis, articulações em Brasília.
participando de grupos de trabalho da reforma tributária, recursos que a gente pôde articular para os municípios do interior, como por exemplo conseguir por 3 anos seguidos patrocínio recorde do governo federal para o Festival Folclórico de Parintins, que é a nossa identidade cultural e também é a festa que mais movimenta a economia e o turismo do estado, articulado através da Comissão de Turismo, ao qual eu pude oportunidade de fazer parte por 2 anos esse ano, estou de volta agora. Enfim, tem muito trabalho para poder mostrar que a gente realizou nesses 4 anos do mandato de deputado federal e agora sou naturalmente candidato à reeleição ao mandato. Tá certo, muitíssimo obrigada pela sua participação conversando com a gente aqui no 18 Horas. Muito obrigado mais uma vez pela oportunidade. É muito importante para mim poder prestar conta do que a gente tem feito, uma vez que eu sou representante do povo do estado do Amazonas em Brasília, e eu estou sempre disponível aqui para que a gente possa ter bate-papo como esse. Muito obrigado, viu? Estamos à disposição também, deputado. Obrigada, boa noite. Valeu, boa noite. Conversamos com o deputado federal Saulo Viana. Você está ouvindo 18 Horas. Previsão do tempo. E vamos agora saber a previsão do tempo com Vanessa Lima. Boa noite, Vanessa. Muito boa noite a todos que acompanham a previsão do tempo aqui com a gente no 18 Horas. A segunda-feira em Manaus teve aquele clima típico de março. Calorão durante o dia e uma noite que chega mais fresca, com céu parcialmente nublado e pouca chance de chuva. A previsão para a noite é de tempo estável, com sensação térmica agradável e ventos fracos. E agora vamos falar sobre o clima de amanhã, 24 de março, terça-feira. Segundo o Clima Tempo, na terça, logo cedo, o sol até tenta aparecer, mas a atmosfera já vem carregada e a chuva aparece ainda pela manhã. À tarde, as nuvens engrossam e um temporal típico de Manaus deve cair, com pancadas fortes e rápidas. E quando a noite chega, a previsão aponta noite chuvosa, com tempo fechado e clima úmido. A temperatura nessa terça varia entre mínima de 25 e máxima de 29 graus. E a umidade relativa do ar fica em torno de 77 a 99%. A produção de café ganhou força e agora abre novas oportunidades no campo em Manaus. Isso porque uma vitrine tecnológica agora vai ensinar na prática técnicas de cultivo e preparar agricultores para uma nova cadeia produtiva na capital. E o projeto faz parte do programa Manaus Mais Agro. O repórter André Meirelles esteve hoje pela manhã falando, lá nesse local. Explica pra gente como é que vai acontecer tudo. Vamos saber. Boa noite, André. A primeira implantação da vitrine tecnológica do café acontece aqui no quilômetro 21 da BR-174, na zona rural. A iniciativa integra o programa Manaus Mais Agro para capacitar agricultores e também incentivar uma nova cadeia produtiva de alto valor econômico, ampliando as oportunidades de geração de renda no campo, como explica o prefeito de Manaus, Davi Almeida. É mais uma cultura que nós estamos implementando no programa Manaus Mais Agro para tornar a cidade de Manaus uma cidade produtiva na área da agricultura. E agora com esse Manaus Mais Agro, através do café, nós vamos ter o café de Manaus sendo produzido aqui para que a gente possa fazer o consumo na merenda escolar, para venda em supermercados. Nós vamos pegar esse café, colocar na indústria de café que nós temos também aqui e vamos comprar o café para servir na merenda escolar e posteriormente, com o aumento da produção, poder também consumir em todo o estado. A vitrine tecnológica do café vai funcionar como um espaço de aprendizagem prático voltado aos agricultores familiares, onde vão ser demonstradas técnicas de cultivo, manejo, implantação e planejamento da cultura. O objetivo é preparar os produtores antes da fase de fomento, garantindo que estejam capacitados para receber insumos e mudas com maior segurança e eficiência. Volto com vocês. Você está ouvindo 18 Horas. E a gente volta a conversar ao vivo com o repórter André Meirelles. André, você ia falar a respeito de uma reinauguração de um complexo, é isso? Conta mais. Isso mesmo, teve então essa reinauguração no antigo Campo 11 da zona leste da cidade. O espaço ele foi totalmente transformado e agora passa a se chamar Complexo Esportivo Edivaldo Barreto dos Santos. O local é administrado aí pela Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer, ganhou aí uma nova estrutura para atender a população. Tem arquibancada, vestiários, banheiros e até estacionamento para facilitar então o acesso. Não é só esporte não, o complexo também conta com praça de alimentação,
academia ao ar livre, playground e espaço aí para atividades coletivas. A proposta agora é transformar o local em um ponto de encontro da comunidade, isso com lazer, também qualidade de vida. Volto com vocês. Muito obrigada pelas informações, André Meirelles. Seguimos direto para o editorial 18 horas. Editorial 18 horas. O Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas começou hoje a semana de atenção à pessoa idosa. A proposta é fortalecer a cidadania ativa, bem como promover direitos da população idosa no estado, visando a eleição de outubro. Senhoras e senhores com 60 anos ou mais, tendo atendimento exclusivo na Central de Atendimento ao Eleitor até o dia 27 de março. Das 8 da manhã até as 5 da tarde, o serviço será destinado a esses eleitores sem necessidade de agendamento. Segundo dados da Justiça Eleitoral, 2.068 idosos de Manaus ainda não realizaram a biometria. A biometria contribui para a validação de identidade e o acesso a diversos serviços públicos digitais, como a identificação civil para benefícios do INSS. Mas a proposta é facilitar o acesso da população idosa aos serviços eleitorais, como regularização do título. Afinal, são milhares de votos de pessoas que, com suas experiências de vida, podem participar ativamente do processo democrático, trazendo suas colaborações para as escolhas dos representantes e das lideranças políticas do Estado para os próximos anos. Afinal, o Brasil precisa muito da participação ativa dos maiores de 60 anos em todas as atividades da sua vida social e política. Podem trazer a memória e o ensinamento para que o país copie os acertos e evite os erros do passado. 18 horas. O 18 horas de hoje fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia, pela sua audiência. Um beijo, até amanhã. Boa noite, Kennedy Paz. Boa noite, Karime Leão. Boa noite a todos vocês que acompanharam aqui a nossa programação e muito obrigado, gente. Hoje nós somos 90 mil seguidores no @18 horas news. Tamo junto, muito obrigado. Você que nos segue, siga a gente. Até amanhã. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.